Não dá pra mais falar. Só alguns minutinhos. Olá, meus amores, boa tarde. Agora são 2 horas e 28 minutos desta quinta-feira. A gente está ao vivo aqui com mais um live, né? Eu espero trazer para vocês aí sempre informações boas, positivas, que tragam assuntos que tragam algo que possa agregar no nosso dia a dia, né? E hoje não podia ser diferente. A gente tem entrado em contato com muitos profissionais e também muitos profissionais têm entrado em contato com a gente para a gente estar dividindo, né, e trazendo para vocês essas informações. Hoje quem vai estar com a gente é a Rosângela Sampaio. Ela, além de ser psicóloga, colunista aí de vários portais, revistas nacionais, ela também atua na mentoria, tá? Para o público feminino e também é coaching de carreira. Então eu tenho certeza aí que a Rosângela Sampaio vai trazer muita informação para a gente. Hoje ela vai estar falando de dois assuntos que são bem curiosos, são temas fortes, né? E que sempre foram tabu, que a gente nunca falou sobre isso, que é a rivalidade feminina, né? Que a gente sabe que existe, como também existe a rivalidade masculina, e a gente vai estar falando também sobre a violência doméstica, né? Dos números que tem aumentado. Então eu vou estar convidando para estar aqui com a gente a Rosângela. Acho que a Rosângela, gente já pronta para conversar. Eu quero muito que vocês também estejam mandando as perguntas, tá? Olá, Rosângela, boa tarde. Boa tarde, Analice, tudo bem? Tudo bem? Como vai você? Onde você está nesse momento? Tudo jóia. Bom, eu estou aqui no meu escritório, na minha casa, que fica na região de Anália Franco, aqui em São Paulo. Olha, que bacana, se cuidando, isolada. Exatamente, atendendo os meus pacientes online, fazendo tudo quietinho aqui de casa. Uhum. Rosângela, eu, né, já vi todo aqui o seu material, a gente veio aí conversando, o Verdasca, né, o Fernando Verdasca da assessoria também vem passando aí para a gente todas as informações. Esses dois assuntos que a gente vai trazer, a gente colocou como tema a rivalidade feminina, né? Mas a gente também, eu comecei a olhar todo o seu material, todo o seu histórico, e é um assunto que a gente precisa estar falando realmente, que é a violência doméstica, né? Muitas mulheres, elas estão pedindo socorro, né? Então, eu acho que esse momento de isolamento social também traz isso, né, da gente olhar com isso com mais carinho, com mais atenção, né? É isso mesmo, Ana. Nesse cenário que nós estamos, a violência tem aumentado muito, né? Justamente porque a mulher ela fica mais tempo com esse abusador. E então a gente vê números assim alarmantes, infelizmente, muitas notícias, né, em torno dessa temática. Claro que sempre foi um problema de saúde pública, mas agora eu acredito que um pouco mais em evidência pela condição que nós estamos nesse momento, né? Uhum. E você acha que, assim, isso também faz com que as mulheres hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem mais essa oportunidade, né? De vir à tona, trazer isso à tona, esse assunto tão delicado. Você acha que é esse o momento, a gente chegou no momento realmente de colocar isso para fora? Eu acredito que sim, Ana, porque a violência ela sempre foi atrelada a um ato, né? Se eu apanhar, se eu sofrer essa violência, eu considero que é uma violência contra a mulher, enfim. Mas, na verdade, isso acontece de várias maneiras, não só a violência física, e sim a Sim. psicológica, muitas vezes financeira.
Então, a gente tem que abrir a visão dentro disso. E é perceptível dentro do consultório que muitas vezes a mulher ela chega com essa demanda, mas ela não tem essa percepção de que ela sofre uma violência. A violência psicológica, né? O Exatamente. que a gente podia dar de exemplo para as mulheres e também para os homens que estão acompanhando aqui a gente? Um exemplo que, tipo, é normal acontecer, que, né, a gente vê, não é que é normal, mas que, assim, que é simples de você observar que existe, né, que vamos dizer assim, que o abusador, ele faz isso, ele usa isso. Qual é a frase, que você mais ouve? Bom, eu acho que tudo começa com frases bem sutis, muitas vezes, né? E aí eu sempre costumo falar que um casal sempre vai haver discórdias, né? Não existe um relacionamento perfeito onde não existe discórdias. Muitas vezes isso até de uma forma um pouco mais pesada, ali uma discussão e tudo mais, mas até aí, ok. Nós estamos discutindo, então estamos debatendo essa Aham. situação. Significa que eu me importo com o outro e o outro comigo. A gente está falando de opiniões diferentes nesse momento. Mas a Sim. partir do momento que a gente fala da violência, vem aquelas palavras pesadas, onde começa a denegrir o outro, a menosprezar o outro, a diminuir o outro. Então, são associados a muitos palavrões. Muitas vezes vem também detalhes no dia a dia onde esse agressor ele começa a diminuir a autoestima dessa mulher. Então ele Aham. começa a reclamar do posicionamento dela como mulher, ele começa a falar do físico dela, como você está feia, como você está gorda, como você não se cuida. Então começa de uma forma assim muito sutil. E Uhum. isso, dentro do psicológico, né, a mulher ela vai associando que a culpa é dela, porque muitas vezes vem assim, você não era assim. Quando eu conheci Uhum. você, não era assim. Por que, que você está Aham. se comportando dessa maneira? E dentro disso, a mulher ela entra com esse sentimento de culpa. Olha, se ele fala assim comigo, é porque eu estou me comportando de uma maneira diferente. Até quando chega na violência em si, que a gente fala da violência física. Ah, não, mas eu apanhei porque eu fiz algo de errado. Eu sou a Aham. culpada dentro disso. E aí eu falo muito do autodesenvolvimento, que a gente precisa de fato se conhecer. Não só para a gente iniciar um relacionamento, mas eu acho que em todos os pontos da nossa vida. Porque a partir do momento que Uhum. a gente se conhece e vem esse lixo do outro, porque é um lixo, você fala, opa, isso não é comigo, isso não faz parte Uhum. de mim. Então, como é que eu Aham. vou começar a ressignificar isso dentro da minha vida? Porque isso não é para mim. Tá. Ô, Rosângela, eu convidei muita gente para estar participando hoje com a gente, as pessoas já estão começando a mandar as perguntas, né? O Jamil, lá de Manaus, ele fala assim, com o índice de violência contra a mulher, que aumentou muito nessa quarentena, elas não têm como ir na delegacia, fazer a denúncia, né? Como é que elas podem fazer essa queixa durante o momento do Covid-19? Porque tem os telefones, mas e daí? E depois disso? Sim, tem os telefones e tem também aplicativos, né? Porque veio essas questões assim. Ah, mas como que eu vou ligar se eu tô com esse agressor o tempo todo perto de mim? Inclusive, Aham. recentemente eu fiz uma contribuição sobre isso para um programa e aí a produtora ela até comentou comigo, né? Sobre esses aplicativos. Eu não sabia ainda. Eu falei, olha que interessante, né? Ela falou, Rosângela, Uhum. tem aplicativos já que estão usando para isso, porque ali a mensagem ela vai pelo WhatsApp, então ela consegue com mais facilidade fazer essa denúncia, né? Então, se Aham. você entra no site de defesa da mulher, ou se você liga para o 180, você tem toda a instrução para que você consiga fazer isso de uma maneira mais assertiva. Eu sempre Aham. falo, tem alguém do seu lado para te ajudar. Busque ajuda dentro disso, não passe por isso sozinha. Inclusive, Uhum. pensando em todas essas demandas, eu, como uma parceira psicóloga, nós desenvolvemos um livro dentro disso, né? Que se chama Mulheres Invisíveis. E por que Olha que invisíveis? bacana. Uhum. Justamente por isso, porque muitas vezes essa mulher ela passa por isso, mas ninguém sabe.
ela sofre Uhum. calada. E eu acho que a Entendi. ideia é nós não somos invisíveis, nós somos visíveis, estamos aqui, estamos juntas para Uhum. desconstruir o que construíram ao nosso respeito, né? Porque se a gente for Sim. pensar de um modo geral, a mulher ela sempre foi colocada como muito dependente, o homem Uhum. superior a ela precisa Uhum. ter um homem do lado automaticamente para validá-la. E eu acho que a gente desconstruir isso, com certeza, a gente não precisa passar por isso, né? É, porque até com, né, com tanto que a gente já vem estudando, vem o autoconhecimento, né? Eu acho que você pode falar isso como psicóloga. ah, Acho que já passou esse tempo, né, da mulher se achar inferior, né? Daí a gente entra também nesse assunto da rivalidade feminina, né? Sim, Saindo um pouco da violência doméstica e indo para a rivalidade feminina, que muitas vezes um assunto tem a ver com o outro, tem, com né? certeza. A gente não pode falar de rivalidade feminina, às vezes começa uma discussão justamente por isso, né? Sim. Porque a mulher às vezes está com ciúme, ou o homem está com ciúme, daí a gente começa a perceber também quando a gente se sente um pouco, a autoestima não está tão boa, né? Não é todo dia que a nossa autoestima está boa. Então, assim, falando um pouco, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre a violência doméstica, vamos falar um pouco da rivalidade feminina, né, Isso, Rosângela? é um tema que sempre me chamou muita atenção. Eu venho de um universo corporativo, né? Trabalhei muito tempo dentro disso e eu via de uma forma muito predominante. E aí, quando eu Sim, entrei nesse mercado literário, logo veio um insight sobre o uso do batom vermelho, porque de fato as mulheres não têm, algumas, né? Não se sentem à vontade para usar esse batom. Ah, eu vou usar e vou trabalhar. Se você pensar que você chega em uma empresa com batom vermelho, é impacto. Todo mundo olha, né? É automático verdade. isso. Então eu escolhi o batom e acabei fazendo um desafio com algumas pacientes minhas na época de usar o batom todos os dias como um símbolo mesmo. É da gente se cuidar da nossa autoestima, de olhar para dentro. E aí uma parceira minha psicóloga que eu estava fazendo um outro livro com ela, ela falou para mim, Rô, você podia fazer um livro com essa temática. E aí, quando ela acendeu essa chavinha, eu falei, é isso, fazer um livro com essa temática. E aí Uhum. surgiu Sem Medo do Batom Vermelho, que a gente fala justamente da rivalidade da rivalidade feminina, né? Então, transformando rivais em aliadas. Então, é um livro Isso. bem legal, que nós juntamos aí 27 psicólogas para Olha que falar sobre essa bacana. temática. E o que eu achei Aham. bem interessante, Analice, é que dentro desse processo de construção, são psicólogas, são mulheres, mas, além de tudo, vem as vivências, né? As experiências Sim. dentro disso. E aí foi bem legal, porque algumas falavam assim, na construção da obra, nossa, eu não uso batom vermelho, por exemplo, Rosângela. Eu falei, pois é, precisamos trabalhar isso, porque daqui a pouco a gente vai lançar esse livro e todo mundo tem que usar, né, o batom vermelho e levar isso para outras É mulheres. E porque foi um processo. o batom Desculpa. vermelho, ele durante, olhando a história, né? A gente sempre, quando a gente, acho que você também como psicóloga, a gente sempre, quando vai falar de um assunto, a gente vê a história por trás disso, né? Sim, É, sim, alguns séculos passados, as pessoas, quem não sabe hoje, né, e está assistindo aqui o online com a gente, associava o batom vermelho a mulheres impuras, né? exatamente. Então a gente levou isso durante muito tempo, mas também era levado às mulheres guerreiras, né? Para Sim, quem não viu esse lado do estudo, por quê? Porque eram mulheres independentes, né? Que não necessitavam do apoio masculino e que iam para a sociedade para lutar pela sua família, né? Vamos dizer assim, pelo seu ideal. E hoje está se rompendo isso, né? Esse paradigma. Então, eu acho que, com certeza, esse livro aí de vocês deve mostrar
isso também, a gente nem está falando de feminismo, a gente não está falando disso, bem pelo contrário, eu acho que a mulher, e você deve ter o mesmo pensamento que eu, diga se eu estiver enganada, nós precisamos nos unir, né? Exatamente, precisamos nos unir. E eu falo no livro, até tem um pedacinho dando um pouquinho aqui do spoiler, porque a gente aprende desde pequenininha, né, toda essa questão da rivalidade. Se a gente pensar nos filmes, por exemplo, infantis, hoje mudou isso um pouco, mas alguns anos atrás era a ideia da princesinha Sim. buscando um homem ali, né, para ter uma vida, construir a felicidade dela, era o príncipe encantado, e aí Uhum. essa básica desse príncipe, meu Deus, que a gente não acha, procura e não acha, e sempre era uma competição entre as mulheres dentro disso, né? Quando a Sim. gente pensa Cinderela, Branca de Neve, então você vê que tinha esse olhar, né? A gente olhando um pouco mais profundamente, tinha esse viés. Então hoje você vê que até nesse sentido tá bem diferente. A gente vê hoje princesas Uhum. valente. Olha só, é Sim. uma outra forma dentro. Que não ficam esperando o príncipe, mas vão ao encontro deles, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Princesas guerreiras, né, que estão ali lutando. Então, eu percebo que isso a gente está desconstruindo. E toda vez que eu falo, às vezes eu percebo aqui com as minhas pacientes, elas comentam ou falam alguma coisa que acaba denegrindo ali a outra mulher, e eu percebo que é muito inconsciente. Quando vê, já Sim. saiu, né? Não tem Uhum. a Que é o ideia de que ela. julgamento, né? Exato, exato. E aí, eu sempre chamo para uma reflexão. Olha, mas quando você está falando dessa maneira sobre ela, na verdade, vamos pensar sobre isso? Será que não estamos falando de você? Você não se sente assim, automaticamente você está projetando na outra? Uhum. E aí vem a reflexão, de fato. Então, eu sempre falo, quando a gente vai se referir a outra, é bom a gente tomar esse cuidado. Estamos falando com generosidade, com amor, com humanidade, ou nós estamos falando de uma forma que está denegrindo a nossa classe? Porque muitas vezes é assim, nossa, mas os homens são extremamente machistas. Nós também. A nossa linguagem também. Então, se a gente não se posiciona dessa forma para eles, como é que a Uhum. gente quer que eles mudem também esse posicionamento ao nosso Sim. respeito? Uhum. E aí eu acho que é a gente fazer esse movimento de fato. E o Sem Medo do Batom Vermelho, ele virou um movimento, literalmente. Olha que bacana, hein? Rosângela, e deixa eu te perguntar uma coisa, que é uma pergunta que veio aqui também já ontem pelas redes sociais, que Uhum. a gente, querendo ou não, né, tá vivendo esse isolamento social, é um momento delicado, né, que nos coloca frente a frente, né, com as nossas luzes, com as nossas sombras, né, coloca ali com um parceiro, até mesmo com o seu trabalho, né? Essa coisa da rivalidade, de você querer ser melhor, querer estar mostrando o seu melhor, poder ajudar a sociedade de uma forma melhor. Nesse momento de quarentena, você acha que essa rivalidade feminina cresceu mais ou cresce mais? Eu percebo assim, dentro de postagens, porque hoje a gente vê que tá um movimento muito grande nas mídias sociais, né? Que é a maneira que as pessoas estão encontrando de fato se comunicar e tentar ajudar uns aos outros. E ontem, inclusive, eu estava falando com essa minha parceira do livro Mulheres Invisíveis, ela falou, Rosângela, é incrível como a gente faz uma live para levar um conteúdo ali de qualidade. E como Uhum. outros parceiros da nossa área não entram ali para Não, prestigiar, para deixar verdade. ali um insight positivo dentro Mas disso. isso eu acho que está acontecendo com todo mundo, Com né? todo mundo, né? Mas aí eu penso, nós mulheres, se a gente está vendo aqui, duas mulheres estão conversando sobre dois assuntos que é do nosso universo, são as nossas demandas. Então, por que nós não estamos participando? Por que, que nós não estamos buscando essas informações de qualidade? Porque eu acho que nesse Uhum. período também a gente vê que aumenta o estresse, justamente porque as pessoas elas ficam
fissuradas no que não está funcionando. Esquecem de pensar como é que esse momento pode ser mais leve, o que é que eu posso aproveitar para fazer o quê? Olhar para dentro, né? E prestigiar, sim, a outra amiga. Às vezes eu não estou fazendo live, não gosto, não me sinto bem dentro disso, mas a outra está. Então eu vou lá participar disso também. Né? Eu acho que isso seria um grande começo para essa desconstrução, mas infelizmente não é assim. Ainda não. Mas eu espero que dentro dessa caminhada que nós estamos nesse momento, de fato de olhar para dentro, que a gente comece a pensar nos nossos comportamentos. O quanto como eu me comporto influencia em quem eu sou, na imagem que eu estou passando para as outras pessoas, o que eu quero para mim, as informações que eu quero disseminar. Eu acho que é isso. Entendi. Rosângela, você tem um canal no YouTube, né? Eu tenho um programa, né, na Rádio Exclusiva FM. Então, esse programa acontece uma vez por semana. E aí, nós subimos esses vídeos para o canal do YouTube. Temos um projeto bem legal para expandir esse canal. Infelizmente, as gravações foram suspensas, né? Por conta dessa pandemia e tudo mais. Mas eu tenho trabalhado bastante esse canal lá com os programas. Porque o programa ele chama Mulheres em Flow. Então, a ideia é trocar muitos insights sobre o universo feminino. Então, a gente fala de negócio, de empreendedorismo, de saúde, tudo relacionado ao universo feminino. Eu tô vendo aqui que tem bastante homens participando aqui do nosso bate-papo. Eu queria que algum desses homens enviassem aqui para a gente uma pergunta para a Rosângela, tá? Sobre esses dois assuntos que a gente está conversando, um que é a rivalidade feminina, o outro que é a violência doméstica, porque muitas vezes também, eu como jornalista posso falar isso abertamente, né? A violência doméstica não é só contra a mulher, né? Não. A violência doméstica muitas vezes também é contra o marido, né? Sim. Tem muitos casos que a gente vê por aí que é contra os maridos, muitas vezes também a violência doméstica é contra os filhos, né? E nesse momento em que as famílias estão todas juntas, né, Rosângela? Eu pergunto para você, o que a gente pode fazer nesse momento? Bom, eu acho que o primeiro ponto dentro disso, né? Eu acho que com a nossa correria do dia a dia, a gente acaba se desconectando justamente das pessoas que estão ali do nosso lado, né? Eu costumo falar que a gente arruma a casa quando a gente vai receber visita, né? O melhor aparelho de jantar é quando as visitas vão chegar, os melhores copos, os melhores talheres e tudo mais. Então, eu penso que esse é o momento da gente olhar para as pessoas que estão do nosso lado, que de fato fazem parte da nossa família, e olhar de fato com generosidade amorosa dentro disso. O que é que essa pessoa gosta? Será que eu estou atendendo às necessidades dela? Então, é o momento que eu acho da gente interagir mais, olhar mais para o outro. Porque muitas vezes na correria a gente acaba priorizando as nossas necessidades. Olha, eu preciso fazer isso, negligenciando o outro, né? Exatamente. Então é você olhar para o outro, entender quais são as necessidades do outro, como você pode ajudar dentro disso. Muitas vezes eu recebo mensagens aqui, Rosângela, não tô aguentando, marido, filho em casa, já tô para correr doida por aí. É bem assim. E eu falo, eu entendo, porque é uma coisa que nós não estamos habituados. E aí você começa a ver ações ali das pessoas que você convive de fato todos os dias, mas ações que você desconhecia, porque vocês não estavam juntos o tempo inteiro. Então, eu acho que eu olhar dentro disso, o que é que eu tenho que aprender com a outra pessoa, como eu posso contribuir mais, como ela pode contribuir comigo. E eu acho que planejar também o que é que todo mundo vai fazer depois disso, como família, eu acho que isso é importante. Qual vai ser a contribuição de cada um dentro disso? O que a gente vai precisar se movimentar, ou talvez o que a gente vai precisar dar uma segurada. Porque a gente entende que é um momento desafiador e que vai trazer, claro, consequências dentro disso, mas se a gente se planeja, estrutura, principalmente como família, é muito mais fácil a gente passar com isso, né? Com muita inteligência emocional.
Eu acho que essa movimentação toda que está sendo feita, né, Rosângela, eu acho que com certeza vai ser para um bem maior, né? Uhum. Tem o HL Lopes aqui que está acompanhando a gente. Ele até, a pergunta que ele está fazendo é a mesma que eu fiz para você, que em tempo de violência doméstica na pandemia, o que temos que ficar em casa, como podemos fazer, sobretudo quando é uma casa pequena com muitos moradores, Sim, né? É isso que você falou. Eu acho que é tentar ter uma harmonia, o que muitas vezes é difícil, né? Que nem eu conheço casos aí em que tem 7, 8 pessoas dentro de uma casa pequena, sem um quintal, né? sim. Então, assim, o que que você aconselha as pessoas fazerem nesse momento? Bom, Principalmente, vamos dizer assim, eu estou dando um exemplo para você, de uma família, vamos dizer que tenham 3 cômodos, né? Uma casa pequena mesmo, com três, dois, no máximo 3 cômodos, e que tenham aí 7 pessoas. tá. Eu acho que o primeiro ponto que a gente deve pensar é, por exemplo, respeitar o espaço um do outro. Acho que a gente começa por aí. Eu ouvi recentemente de uma terapeuta holística que eu faço um trabalho com ela. Ela falou assim para mim: Rô, na minha casa a gente decidiu ter apenas uma televisão na sala. Nós achamos interessante porque é o momento da família se reunir para fazer alguma coisa junto. Só que Uhum. nesse período agora de pandemia, estamos todos em casa, né? Então vem aquela ideia, um quer ver uma coisa, outro quer ver outra, né? Então, como fazer dentro disso? Eu falei, tá, temos aí um desafio, mas vamos pensar. Que tal a gente observar o outro? Olha, um quer assistir o jornal, ok, vamos todos ver então o jornal. Daqui a pouco o outro, não, eu quero ver o desenho. Daí tem as crianças também dentro disso, né? Quero ver um desenho, quero brincar ali. Então, vamos lá dar atenção para a criança dentro disso. Cada um fazer um pouquinho e abrir mão. Tá bom, eu não gosto do jornal, não curto assistir jornal, mas é importante para ele, então deixa ele lá vendo o jornal. Depois eu vejo uma Uhum. outra coisa. Às vezes a gente Vai vê ler um muito. livro, né? Exatamente, ler um livro dentro disso, vai Uhum. brincar com a criançada, pega materiais recicláveis, as crianças adoram criar dentro disso, né? Brinca lá de fazer cabaninha, conta história, ler um livro, como nós falamos aqui, estudar, tem muitos cursos online gratuitos, lives aqui, estamos fazendo um Eu acho que isso trabalho daí vem da vontade de cada um, né? Eu de tenho uma amiga cada minha, um. eu tenho uma amiga minha, Michele, que eu já falei, ela vai sair dessa quarentena expert em vários assuntos, porque assim, ela se inscreveu em vários cursos, vem cumprindo todos eles certinho. Então, assim, é da vontade da pessoa, ela transformar esse isolamento social, né, numa prisão, ou esse isolamento social em algo que vá fazer com que ela saia melhor disso tudo, né? Exatamente, exatamente. Eu também estou fazendo alguns cursos nessas últimas semanas. Acho que eu já fiz uns 3 e excelentes. Teve um que eu fiz na semana passada, que atendendo os meus pacientes online, eu comecei a implementar. Falei, olha, isso aqui eu não trabalhava, eu consigo colocar isso Uhum, agora. Olha, isso é legal para a situação. Eu fiz lá no curso, opa, vou implementar aqui. Então, é a uhum, gente fazer de fato esse movimento, né? Você pensar, ok, nesse momento eu tô aqui um pouquinho guardadinho aqui em casa, mas eu estou me movimentando, eu estou buscando coisas novas. Isso uhum. é sensacional. Criar também, a gente trabalhar a nossa criatividade. Ok, por enquanto, vender algumas coisas, dependendo da área que você atua, não está vendendo, né? Hoje acho que são os produtos Uhum. que são prioridade dentro disso, necessidades básicas. Mas é você pensar qual a minha estratégia, o que eu posso estruturar agora para vender daqui a pouco. Tipo assim, o que eu não sei fazer agora, mas que eu posso me especializar, estudar e tá fazendo, né? Eu acho que Exato. é bem esse caminho. Talvez agora é o momento da gente sair do banquinho e falar assim: agora eu vou fazer alguma coisa por mim. O HL Exatamente. Lopes aqui falou que surgiu na mente dele agora nessas aulas online e até
eu pergunto isso porque eu tenho uma sobrinha de 13 anos. Os profissionais, eles não foram preparados para essas aulas online também. Tem muita gente que não estava preparada para isso, né? E as mães, elas não são professoras, Sim. né? Que nem tem a filha de 13 anos, tem a filha de 2 anos, tem que ajudar uma na aula, outra também tem que dar atenção, né? Isso também pode gerar violência, Rosângela? Pode, porque a gente entra em um processo, é a falta de paciência, vem a frustração por não conseguir ajudar naquele momento. Aí, se você Uhum. pega ali, se tem esse marido que ele já tem esse perfil, então automaticamente ele já vai se voltar contra essa vítima. E aí a gente Uhum. está falando de uma violência totalmente conjunta. A gente está falando da criança, a gente está falando dessa mulher e de todo um cenário montado dentro de casa em torno disso. Então, Sim. eu penso que é muito importante, e até falei, foi uma atitude da escola do meu filho, né, que eu achei sensacional. Eles fizeram a primeira semana isso, e eu fui uma das mães que falei, ok, nós somos mães, a gente ajuda na atividade em casa, sim, mas nós não somos professores. A gente Isso. não tem as mesmas técnicas. Uhum. Né? Você é jornalista, eu não tenho as mesmas técnicas que você. Eu sou psicóloga, você não tem as minhas. Então é por isso que a gente Uhum. precisa delegar isso e cada um na sua casinha, né? Então, o Uhum. meu, por exemplo, ele tem 8 aninhos. Eu falei, gente, eu não tenho habilidade, desculpa. Então, foi uma opção deles anteciparem as férias. Foi essa Tá. a opção deles. Mas se você não tem Uhum. dentro disso, é você começar a pesquisar. Eu acho que a internet ajuda bastante. Eu comecei a pesquisar como que eu posso ajudar o meu filho a entender isso. Eu percebi, por exemplo, que ele estava escrevendo dificuldades na escrita, a letrinha dele não tá legal. Eu falei, bom, o que eu posso fazer? Treinar essa escrita. Então, vamos lá Uhum. imprimir esses exercícios para treinar a escrita. Estamos retrocedendo um pouquinho, já deveria estar com isso melhor? Com certeza. Mas se ele está precisando melhorar isso, então vamos trabalhar isso, que aí quando ele Uhum. voltar, ele vai estar muito melhor dentro disso. Então, eu acho que a gente buscar alternativas nesse sentido, e para Uhum. tudo, não só com as crianças, para a gente também, né? E eu falo sempre que quando o universo quer dar um presente pra gente, o universo manda um desafio, porque nós precisamos Manda. desenvolver uma habilidade, né? Manda sim. Eu acho que nesse momento o universo viu que todo mundo necessitava da mesma coisa, né, A Rosângela? mesma coisa, Vamos dar uma exatamente. pausa nesse povo e falar para eles assim: vamos olhar para dentro de casa, ver se está tudo certo? Porque, assim, querendo ou Exato. não, nós que já trabalhamos, né, em empresas grandes, tudo, a gente sabe que você tem os seus horários, né? Hoje era o quê? A maioria dos profissionais acordavam cedo, deixavam o filho no colégio, depois ia trabalhar, o marido ia buscar no almoço, às vezes nem isso. Muitas crianças hoje estudam em horário integral, né? Tem outras atividades, estudam na escola durante o dia, mas tem outras atividades à tarde. A família, bem dizer, em si, ela se encontrava somente à noite, e olha lá. Agora, com a Olha, família toda dentro de casa, as pessoas precisam olhar isso com mais atenção, né? A Patrícia aqui, ela está falando assim, achei bom não ter férias. Assim, o dia que estão no campo, eu sempre digo que eles estão lá na frente cuidando da gente, né? Que são os médicos, não só médicos também, mas os profissionais que cuidam da limpeza, de toda a questão da segurança, né? Então a gente tem que olhar isso com carinho também, principalmente para as pessoas que chegam em casa tarde, né? E a gente precisa ir. A Rosângela, como psicóloga, eu acho que pode falar melhor do que ninguém, né, Rosângela? é isso mesmo. Hoje a gente percebe que assim são pessoas desconhecidas, né, que estão debaixo do meso teto. Acho que é essa sensação que todo mundo tem. Uhum. E quando a gente fala, principalmente nesse processo da violência, muitas vezes isso é meio que vai se empurrando com a barriga, justamente porque não tem essa aproximação.
eu trabalho até mais tarde, então eu chego bem tarde em casa, tenho os meus filhos, eu vou terminar esse Uhum. relacionamento, e como é que vai ser, né? Então eu já chego Uhum. tarde em casa, ou ele chega, e eu não preciso conviver com isso. Final de semana é o que a gente fica mais próximo e muitas vezes não. Então isso também vai protelando, né? Prorrogando. A E, gente e eu chama isso penso de terceirização, né? Vai isso, exatamente. terceirizando. Exatamente, a gente vai terceirizando e vai empurrando com a barriga. Porque a mesma Uhum. habilidade que a gente. Sim. A Pri Silvestre, que ela está falando, né? Rosângela, você acha que esse fato de os pais estarem sendo obrigados a participar da vida escolar dos filhos não é um resgate do que de fato também é algo que eles precisam fazer? Sim, com certeza. Com certeza, porque vamos pensar na criança que fica o dia inteiro na escola. Na verdade, a conexão dela é com a escola, com os amigos, com a professora. Ela fica muito mais tempo nessa escola do que em casa. E aí em casa, Aham. quando chega, é aquela correria, né? A mãe, ela tá ali, ela vai correr para fazer o jantar, organizar dentro de tudo isso. Então, sobra quanto tempo para de fato a gente olhar para os nossos filhos, né? E Uhum. conversar com eles e entender o que foi positivo para eles ou não, perguntar como foi o dia deles. E são coisas assim que são tão básicas, né? Que você pensa, não, mas tá aqui, a pessoa tá aqui, tá tudo bem. Você esquece de perguntar. E na verdade ela Uhum. tá bem, mas você não deu abertura, automaticamente ele também não vai falar. E aí a gente entra nesse ciclo, né? Aham. A Patrícia aqui, ela está dando um feedback bem positivo para a gente. Ela está aprendendo a ajudar o filho dela. A gente até conversa bastante, porque é, ela dá aula de yoga, né? Então, Sim. assim, eu falava para ela assim: ah, eu quero marcar uma aula de yoga de manhã. Ah, Ana, de manhã eu não posso, porque eu estou ajudando meu filho nas tarefas. Então, assim, no estudo que ele está tendo online. E ela está contando aqui para a gente que a relação dos dois tá bem diferente. Por quê? Porque houve essa aproximação, né? Exatamente, porque houve essa aproximação. E aí é pensar, depois que acabar tudo isso, Patrícia, como é que você pode implementar no seu dia a dia? Qual vai ser o horário que você vai dedicar para isso? Porque a gente sempre tem. Gente, uma coisa que mulher tem é a habilidade de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente se atrapalha, a gente entra naquela síndrome da supermulher, né? Que a gente quer. É aquela parece um polvo, assim, A né? gente Que quer fazer, a gente quer fazer os nossos e dos outros, né? e dos outros. Exatamente. Então, é uma das nossas especialidades dentro disso. Mas tem que tomar cuidado, porque muitas vezes vem o quê? A frustração, a sensação de que não fez nada, quando fez Uhum, muita coisa, e perde o controle dentro disso. Então, planejar as coisas é extremamente importante. Parece bobo, mas não, pega a sua agenda e coloca ali os seus horários, tudo o que é prioridade, o que de fato uhum, você precisa fazer. E uma das coisas que precisa ser prioridade é nossa família, nossos filhos, né? Os nossos relacionamentos de um modo geral. Porque uma das bases da felicidade, para a construção da felicidade, são relacionamentos positivos. Isso é com o nosso cônjuge, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos. A gente precisa daquele momento de falar: não, eu vou encontrar a minha amiga, vou tomar uma cerveja, um vinho, uma água, comer alguma coisa, né? Falar besteira um pouco, porque todo mundo fala, uhum. se diverte. Você precisa disso, dessa troca de energia. Então, Sim. é programar isso. E hoje a gente acostumou muito aqui nas telas, né? É meio que É. automático. Oi, você tá bem? Tô, e é isso. Ah, vamos tomar um Uhum. café, menina, não tenho tempo, não dá. E quando você vê, passa um ano e você não vê aquela pessoa que é extremamente Verdade. importante para você, que é sua É. amiga de faculdade, que vocês tiveram várias aventuras juntas, né? Não, e assim, e o mais legal disso, desse momento, né, de estar ali junto com o filho, de estar ajudando na educação dele, com certeza, depois que voltar à rotina, ele também vai sentir falta disso, né? Sim, sim, Porque assim, sim. a mãe tem um jeito que, por mais que foi difícil no início, mas depois foi se adaptando, porque a gente sabe hoje melhor do que ninguém que tudo é uma questão de adaptação, né? É nós nos adaptarmos ao novo, às coisas novas que chegam e olhar para isso com carinho, né, Rosângela? E
o HL Lopes, ele está com uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante a gente estar falando. Se a forma de dar aula em casa é diferenciada, pois não serão os professores que ensinarão, as mensalidades, ó, daí isso aí já vai para a parte já do RH, né? Que não forem diminuídas. Isso não seria também uma violência doméstica? Porque a gente tem que pensar, se eles estão dando aula online, e a mãe está ajudando de casa, será que também não teria que ser diminuída essas mensalidades? Eu não sei se esse assunto tem um pouco a ver com você, mas eu acho que você, como psicóloga, pode dar um feedback para a gente, né? Tá, eu fiz o programa Mulheres em Flow essa semana justamente falando sobre isso, dos impactos, Olha. né? Uhum. E aí eu recebi duas advogadas e elas falaram justamente sobre todas essas questões. Um dos pontos que elas ressaltaram é que nesse momento ainda está em trâmite, não é uma coisa nada ainda definida, mas de rever toda essa questão das mensalidades e tudo mais, justamente porque as crianças ainda elas estão em casa, não estão utilizando esse serviço, enfim, já houve uma questão da diminuição como é que fala? Do ano letivo, né? Que não precisa mais Isso. ser 200 dias dentro disso. Então, juridicamente, esperamos respostas em relação a isso, que de fato saia algo dentro disso que possa nos ajudar, mas ainda não temos nada concreto, pelo menos até Uhum. na terça-feira. Só se mudou, eu ainda não recebi informação delas. Agora, essa questão da violência dentro disso aqui, que é o que ele está falando, pode ser considerado sim. Pode ser se a pessoa se sentir violentada dentro disso. Uhum. Né? Se você de Entendi. fato se sentir violentada dentro disso, se você está desconfortável, sim, nós podemos considerar. Agora, Uhum. juridicamente, aí a gente precisa, de fato, de informações mais assertivas de como proceder. Eu vi aqui agora há pouco uma advogada que está comigo no livro, no Tá. Mulheres Invisíveis, que é a Cris Cabral. Cris, se você Isso, eu vi tiver aí, também. manda um feedback para a gente sobre Ela isso. podia responder isso, né? Até tem Isso. uma outra pergunta aqui, que o HL Lopes está perguntando, no caso de pais separados, ele já está Hum, entrando já no assunto bem sério mesmo, que tem a ver, né, com sim. separação, litígio, então a gente pode estar falando um pouquinho sobre isso. No caso do isolamento social, sem poder ver os filhos, como é que fica a educação dos filhos, né? Um ajuda, só que o outro não está podendo ajudar. Eu acho que isso daí vem do entendimento entre o ex-marido, a ex-mulher, né? Exatamente, mas até porque essa questão de buscar a criança, eu acho que não tem um impacto Não está ali. O podendo, não, e não pai está levou. podendo, né? Não está podendo Então, buscar a se a gente está em isolamento social, como é que está sendo feito isso? Eu acho que se a gente tiver alguma advogada aqui online, a gente podia estar respondendo isso para a isso. gente. Eu acho que é Não, é um importante. assunto Será que aí a para Cris está aqui? a gente estar Ela vendo estava aí se agora há tem alguém que pouco. pode responder para a gente. Responder para a gente, se tiver algum advogado, porque eu, sinceramente, não sei sobre essa temática. Obviamente que tem um impacto na educação dentro disso, porque a criança, se ela está habituada a quinzenalmente estar com o pai ou com a mãe, né? Porque hoje existem modelos também, às vezes dividem a guarda, tem isso também, né? Às vezes Uhum. a criança fica um período com um período com outro, então com certeza isso tem um impacto, confunde a cabeça dos pequenininhos. E aí que entra a nossa habilidade de explicar isso e buscar uma forma de que eles tenham essa conexão com esse pai ou com essa mãe. E Uhum. a única maneira no momento é a virtual. A gente não tem uma outra opção dentro É disso, né? verdade. É Então, acho que difícil, porque assim, querendo ou não, a gente, que nem eu falo isso por mim, que a gente teve que se adaptar. Existem pessoas que se adaptam muito rápido, mas tem pessoas que não demoram um pouco mais, né? E principalmente as crianças, né? exatamente, principalmente as crianças, porque eles não têm entendimento dentro disso, né? Então a gente precisa explicar de uma forma lúdica também. Não adianta você falar de uma maneira que para ele
você está falando e eles estão lá assim. Então, é explicar de É, uma forma lúdica também, de fácil entendimento, para que eles uhum. consigam processar essa informação. O Calixto Ribeiro, ele fala aqui pra gente que ele acredita que a quarentena, devido ao tempo que passamos em casa, potencializa as relações, lógico que isso para o lado positivo e também Sim, para o negativo. As positivas ficarão ótimas e as que não forem, teremos a chance para mudar, né? Se a gente com vai certeza. querer levar isso, né, para frente ou se a gente vai querer modificar. Eu acho que chegou o grande momento, né, de separar o joio do trigo e a gente ver o que, que a gente quer para a vida da gente, não é, Rosângela? É isso, é começar a rever, né, os nossos comportamentos dentro disso, as nossas crenças, porque a gente tem muita crença limitante, as nossas verdades individuais dentro disso, né? Então é começar Uhum. a rever, de fato olhar para dentro, pontuar o que é importante para você, o que você precisa mudar dentro disso. Que é possível mudar um comportamento. Ah, é um processo fácil? Não, não é, porque muitas vezes a gente aprendeu aquilo ali na nossa infância, faz parte, mas a gente consegue ressignificar, a gente consegue identificar o que é que paralisa e o que nós precisamos fazer para se movimentar dentro disso. Recentemente, uma colega psicóloga, ela fez uma postagem falando da situação como um todo e falou assim, porque eu recebo muitas mensagens das pessoas falando que elas não estão conseguindo lidar bem com isso. E desculpem até a minha grosseria, mas não sabem lidar bem com isso porque nunca olharam para dentro, nunca se preocuparam com isso. E Analice, educação emocional nunca foi prioridade para ninguém. A gente Uhum. não aprendeu isso na escola, assim como a gente não aprendeu educação financeira. Então, assim, nunca foi prioridade. Então, a gente, diante de uma situação desafiadora, a nossa tendência é paralisar. Vou Sim. E paralisar, vou... entra a inteligência emocional, né? De você saber Exato. lidar. Eu acho que isso aí, da gente, tanto a parte financeira como a emocional, deveria estar desde o primário para a gente já entender, né? Mas isso aí a gente deixa para um futuro, né? Próximo, quem sabe. Exatamente, exatamente. Mas espero que com toda essa experiência que nós estamos passando, que as pessoas comecem, né, a abrir a visão em relação a isso. Porque não adianta, você pode ter as habilidades que for, mas se você não tiver inteligência emocional, você não tem sucesso na sua carreira, você não tem nos seus relacionamentos, né? Tem uma pesquisa que fala que a maior parte das demissões não é porque as pessoas não têm habilidades, e sim porque, de fato, elas não sabem lidar com as emoções. Verdade. Olha, Rosângela, obrigada pela sua participação. Queria agradecer ao pessoal aí que acompanhou a gente. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Rosângela Sampaio, entra ali no Instagram dela, é @Rosângela Sampaio Oficial. Também tem o canal no YouTube. Rosângela, pode falar aí, fazer a sua divulgação. Eu que agradeço, Analice, pelo convite, eu adorei, foi uma delícia. Também. E eu acho que esse é o caminho, né? A gente compartilhar, de fato, informação de qualidade para as pessoas, para as mulheres, né? Já que somos mulheres, vamos fortalecer esse nosso universo. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela abertura aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. E seguir nas redes sociais é @Rosângela Sampaio Oficial. Tem o programa Mulheres em Flow, que é toda terça ao meio-dia. É pela Rádio Exclusiva FM, que é aqui em São Paulo, então dá para ouvir na Zona Norte de São Paulo, mas para Uhum. acompanhar pela rádio online, aí, país inteiro, exterior também. E depois a gente sobe esse programa lá para o canal do YouTube, que é Rosângela Sampaio, tracinho Mulheres em Flow. Então dá para vocês assistirem lá. E tem os livros também, né, que vocês podem adquirir também direto comigo lá através das mídias sociais ou pelo site da editora, enfim. E acho que é isso, né? Fizemos É aqui o isso nosso aí. Obrigada bate-papo. pelas respostas que a gente precisa, né? Sempre estar olhando com muito carinho essa parte da rivalidade
Não é só a rivalidade feminina, mas a rivalidade feminina, masculina, no trabalho, né, entre os amigos, né, de querer ser melhor que o outro. Eu acho que a gente está aqui para aprender um com o outro, né? E principalmente da violência doméstica. Eu acho que, assim, Rosângela, se você puder nas suas redes sociais compartilhar esses apps, né, que você Tá. falou no início da entrevista com a gente, isso seria muito válido, porque muitas mulheres precisam do nosso apoio, da nossa coragem, para fazer com que elas também tenham coragem. Muito obrigada, querida, tá bom? Obrigada a você. Eu pedi aqui, até para pegar o nome do app, chama Direitos Humanos BR, Olha, tá? legal. Então, vocês Uhum. podem buscar aí no Google Direitos Humanos BR e também tem o número 3045, que é da Ouvidoria Nacional, e o 180 também, tá? Então, depois eu vou printar também, eu coloco nos stories, marco você, e a gente consegue deixar aí também para o pessoal ver. Tá bom, Rosângela, Tá bom? obrigada. Até uma Obrigada a você. próxima. Um beijão. Tchau, Até. tchau. Beijo. Tchau, tchau. É isso aí, meus amores. Então, o On Live fica por aqui. Na segunda-feira, 14h30, nós teremos outro convidado especial. Já digo outro porque vai ser um homem. Então, a gente já traz aqui outras questões, outros assuntos muito bacanas para a gente estar tirando dúvidas. Eu acho que poder ajudar um ao outro nesse momento. Tá bom? O On Live vai continuar aí durante 24 horas. Se você quiser ouvir novamente, assistir novamente essa entrevista maravilhosa com Rosângela Sampaio. Um beijo para vocês e até segunda-feira.